leitura diária, o estudo de hoje é no livro de filosofia sobre Bento Spinoza, esse filósofo apoiando a disseminação de conhecimento, de sabedoria e do sincretismo religioso e filosófico. Citação de Bento Spinoza: a mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. O que ele quis dizer com isso? Que a nossa mente, ela faz parte do intelecto de Deus. Que a nossa mente está conectada com o divino, com o universo ou com a natureza própria em si. Porque para ele a natureza é Deus. Porque para ele a concepção de Deus seria que o próprio mundo é inteiramente substância de Deus, ou o mundo inteiro é Deus. Então o Deus de Spinoza se refere dessa forma, o Deus de Spinoza, para descrever como Spinoza vê Deus, né? Como ele classifica ou denomina Deus. Contudo, é bem diferente o Deus de Spinoza para o Deus da teologia judaico-cristão, que é para os judeus ou para os cristãos, dentro do judaísmo ou dentro do cristianismo. Então, o Deus de Spinoza, ele é bem diferente do Deus dos judeus e dos cristãos. Então, tem uma certa crítica e controvérsia, e houve muito conflito por conta disso na época. Para Spinoza, Deus ele não era uma pessoa e não poderia ser considerado o criador do mundo. Já no livro de Gênesis, nós encontramos que Deus ele criou o mundo e tudo o que no mundo há. Então, nós vemos aí que a ideia de Spinoza era muito polêmica e controvérsia às escrituras, né? E ali aos religiosos também. O que é mais polêmico ainda é que Spinoza pensava que Deus ele não existia por si só, antes da criação. Então, depois que tudo surgiu, depois que o universo, que os cosmos, que os planetas, que a natureza surgiu, daí surgiu Deus. Então, antes da criação não surgia Deus. Depois da criação veio Deus juntamente com a natureza, com a criação. Deus como causa. O que Spinoza quis dizer então quando se referiu a Deus como a causa de tudo? A substância única é Deus ou natureza. Spinoza via Deus como parte da natureza, como a natureza. De certa forma que Deus estaria em tudo, no mar, nas águas, nos rios, nas plantas, nos animais, nos objetos. Essa expressão de Deus como causa, ou Deus como a causa de tudo, seria porque Deus é a natureza, ou Deus é tudo. Então, Deus ele poderia se manifestar de todas as formas possíveis, seja no correr de um rio, seja em uma cachoeira. Então, seria a manifestação de Deus, a causa. Para Spinoza, esse grande pensador, filósofo holandês, Deus ele seria uma substância única no universo. Deus ele seria a natureza e vice-versa. Natureza é Deus, Deus é a natureza. Então Deus seria essa substância única nesse universo gigante, nesse mundo gigante. Então seria algo único e só. Vale notar que Spinoza, em harmonia com a maioria dos filósofos que vieram antes dele, ou seja, vieram alguns filósofos anteriormente a Spinoza, logicamente, que usaram muito a palavra causa ou efeito causal. E isso para eles na época tinha uma grande importância, uma grande relevância lá para eles naquela época, tanto para Spinoza e para outros filósofos também. Eles usavam a palavra causa num sentido muito mais rico do que nós usamos hoje.
um sentido que se origina na definição dos 4 tipos de causa de Aristóteles. Então, aí já vemos outro filósofo, Aristóteles, aí, que traz essa definição aí de 4 tipos de causa, que podemos chamar que é os 4 tipos de causa de Aristóteles, mas eu não vou entrar nisso agora. Eu vou falar somente um pouquinho sobre um desses 4 efeitos de causa aí de Aristóteles, que no caso Spinoza adotou para ele também esses efeitos de causa, né? Pois sofreu essa influência, né? Assim como outros filósofos posteriores que vieram depois de Spinoza sofreram influência através de suas obras, citações e ideias. Primeiro, a causa formal, ou a relação entre as partes de algo, que seria o contorno ou forma. Exemplo, uma estátua tomando-se forma, tá? Então, seria a causa formal, seria o contorno, seria a forma de algo. A forma, por exemplo, ou contorno de uma estátua. Esse seria o efeito causal aí, o primeiro de Aristóteles. Segunda causa, seria a causa material ou a matéria da qual algo é feito, exemplo, bronze, mármore, etc., ou outros materiais. Por exemplo, a causa material poderia se correlacionar ou se relaciona de fato com a causa formal. Exemplo da estátua, né? Então, a estátua ali tem a sua forma, o seu contorno, mas qual é a causa material daquela estátua? Por exemplo, qual material é feito? Ou seja, aquela estátua é feita de quê? De cerâmica, de argila? Qual a causa material daquela estátua que eu usei aqui, que eu tomei como exemplo, né? Então, qual a causa material daquela estátua? De argila? Ok, então já temos aí a causa material, né? Então, a forma dela também, seria uma forma redonda, uma forma triangular, enfim. Aí vem também a causa eficiente e depois dela vem outra causa, mas eu não vou entrar aí nesse assunto agora dos quatro tipos de causa de Aristóteles, porque o assunto aqui é Bento de Spinoza, em relação à natureza, em relação a Deus, em relação à mente humana, em relação ao universo, né? E sua citação que eu citei desde o início do começo. Mais uma observação aqui, só para finalizar e concluir essa questão das 4 causas aí de Aristóteles, do efeito causal, é que se utilizava muito a razão, né, a racionalidade, do que aquilo é formado, qual o material, né, do que ele se fez, a partir de quê, para quê. Então, se utilizava muito essa questão do lado racional, da razão. Também chamado de Baruch Spinoza, quem foi ele e qual a teoria desse filósofo? A teoria dele era do movimento panteísta ou do panteísmo, que seguia a linha de raciocínio de que Deus era a natureza, era o universo, não era uma pessoa e nem foi o criador de nada, mas em si ele surgiu através da criação, através da natureza. Então essa era a teoria do filósofo, juntamente com algumas outras ideias e filosofias de vida dele. Ele foi esse filósofo racionalista holandês, um dos mais importantes da filosofia. Além do seu racionalismo religioso radical, considerado radicalizado, Spinoza ele ficou conhecido por essa ideia de analisar a natureza como sendo Deus, de analisar a natureza como sendo o Deus próprio e vivo na natureza.